nós temos que falar do verdadeiro presidente do Brasil, que não é o Lula e não é o clone do Lula. É uma outra figura. O verdadeiro presidente do Brasil já lançou um manifesto de intenções pelo que ele quer, manifesto muito abrangente, né, que abrange aí políticas públicas na área de infraestrutura, meio ambiente. Tudo que vocês puderem imaginar é um plano de governo mais completo do que o plano de governo do Lula. Eu tenho ele aqui na mão, Ricardo. Você sabe? Investimento relevante em saneamento básico, habitação popular, retomada do Brasil na posição de liderança global em matéria ambiental, desenvolvimento econômico e social sustentável, combate à pobreza, prioridade máxima para a educação básica. É um plano de governo. É executivo. É muito completo. Muito completo. Um baita plano de governo. O único problema do plano de governo é que não é do presidente. É do ministro da Suprema Corte. Que não é eleito. Que não é eleito. Não e tem que voto. acabou de assumir a presidência Não do tem STF. orçamento. Não- E virou, assim, ele se considera um presidente. Ele é mais que o presidente, né? Era como se fosse o rei, né? O chefe de Estado, a monarquia juristocrática. Ele tá acima de tudo. É o senhor Luiz Roberto Barroso, que estava aí dançando, cantando Aquarela do Brasil, muito animado ali com o Diogo Nogueira. Enfim, é neste país que nós vivemos. Essa é uma pauta muito importante, porque ela abre um leque de possibilidades e de questões que a gente precisa estressar, que a gente precisa analisar. O Barroso, todo mundo sabe, ele é dos mais engajados ministros que o STF já teve. Ele tem uma pauta pessoal que consiste em uma série de agendas progressistas que ele quer passar no Brasil a todo custo. Ele está profundamente comprometido com isso. Ele já falou isso várias vezes, ele já deu discursos, inúmeros discursos. E aqui está falando um pouco da posse dele, que teve 1.200 convidados, convite de R$500. Eu não acho que isso é tão importante. O que eu acho que é realmente importante é entender o papel do STF na implementação de uma agenda progressista. Esse é o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. E o segundo ponto é o conflito, o impasse que está sendo gerado entre Suprema Corte e Legislativo. Vou começar com esse impasse, passando a bola para o Pedro Duarte, porque o Pedro Duarte é vereador eleito, portanto ele entende bem de legislativo e pode comentar um pouco sobre como está acontecendo aí esse impasse. O que está rolando? Primeiro, essa questão do Barroso, entender quem é a figura do Barroso. Eu acompanho há bastante tempo porque sou advogado de formação, fiz direito, e o Barroso ele é professor titular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É verdade, é de lá. Exatamente. Então ele... Enfim, vários amigos tiveram aula com ele, acompanho há bastante tempo. Trabalhei em escritórios de pessoas que foram formadas, né? Foram alunos de mestrado, alunos de doutorado do Barroso. Então acompanho bastante a boa parte da trajetória dele. E o Barroso é um dos maiores representantes, talvez o maior representante no Brasil, do que se chamam de neoconstitucionalismo, né? Que é uma releitura da Constituição com base nos valores modernos, uma espécie de iluminismo, entender que os princípios têm autoaplicabilidade. Então a Constituição traz lá vários princípios, mas nós precisamos dar garantia, efetividade a eles. Só que o problema é que para isso o juiz, o ministro, precisa interpretar aqueles princípios e, a partir de uma visão pessoal dele, começa a querer aplicar. Então quando ele vai para votos, por exemplo, na questão do aborto, em outros posicionamentos, marco temporal. Isso não está previsto na Constituição, mas ele diz que está. Ele, num princípio dos direitos humanos, num princípio da federação, da proteção dos povos, fala, não, mas ninguém disse que o marco temporal é necessário ou não para proteger, né? Ele seria adequado aos povos indígenas. O princípio está lá. Quem vai regulamentar, quem vai dar efetividade e os termos é o Congresso. E o Barroso tem uma outra opinião. Ele acredita que cabe ao judiciário interpretar a Constituição e entregar os resultados efetivos à sociedade. E o Barroso, nesse momento que ele assume a presidência do STF, é o exato momento em que o Pacheco, presidente do Senado, dá algum sinal, se é real ou não, eu duvido bastante, mas pelo menos tem parte da oposição de senadores que essa semana mesmo fizeram uma sessão no Senado de obstrução em função da atuação do STF. Então talvez a gente tenha um momento realmente de esticar a corda, porque é o Barroso, que é o ministro mais vanguardista, progressista, que acredita na aplicação direta das pautas do STF, com um momento que o Senado está bem tensionado, está agitado. Então, o que eu diria aí que os próximos meses podem ser
animados para quem gosta de comer uma pipoca e ver uma briga, e talvez ruins para o Brasil a nível de segurança jurídica, pauta travada e briga entre poderes, mas uma briga que, sinceramente, eu acredito que precisa acontecer, porque a situação vinha se tornando insustentável, tem que ter uma reação, e a gente precisa redefinir o papel do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, e sobretudo do Judiciário, nos últimos anos. O papel do Judiciário, Guto, tem sido, digamos assim, desrespeitado. O Judiciário está com um afã de engolir pedaços das competências dos outros poderes. Essa briga é necessária ou isso é um exagero? Ou no fim das contas, o Judiciário está fazendo o que se precisa fazer e os outros poderes não fazem? Qual é a sua avaliação? Ricardo, na minha opinião, é usurpação de competência do Legislativo, tá claro, né? E eu estava pensando sobre isso, eu lembrei, cara, eu estava ouvindo há muito tempo atrás, na época do impeachment, Pingos nos Is, com um jornalista que eu acho que vocês devem saber quem é, que mudou de lado e tal. E ele criticava, na época, justamente a posição do Barroso em relação ao aborto. Olha que interessante, né? Um assunto que volta à tona hoje. Ele criticava o posicionamento do ministro querendo usurpar a competência do legislativo. Mas o que me preocupa nesse caso aí da agenda progressista, Ricardo e pessoal, é que durante muito tempo essa agenda a gente viu que ela estava muito concentrada no meio da universidade, né? Principalmente não, classe média alta e classe média alta de centros urbanos, né? E agora a gente começa a ver isso sendo incorporado no judiciário, e isso é muito perigoso. E eu tomo como exemplo a questão do humorista Léo Lins, né? O que estão fazendo com ele, a censura prévia que estão fazendo com ele. E hoje a gente viu a decisão do André Mendonça, que eu achei que foi uma decisão bem interessante, e a forma como ele respaldou esse entendimento dele, essa decisão, inclusive se respaldando em discursos de ministros anteriores, como Alexandre de Moraes, como Gilmar Mendes, né, para poder anular isso que aconteceu, a censura que foi promovida pela Justiça de São Paulo contra o Léo Lins. Então, acho que é muito perigoso, é momento da gente se unir em torno desse tema para que isso não avance, e eu acho que o Senado ele é primordial nessa função, e eu acho que ele tem dado as primeiras respostas em relação a isso, principalmente na questão do marco temporal e a questão do aborto também, se não me engano, partiu da Câmara, né? A ideia do plebiscito em relação ao aborto, que é outro ponto que é muito sensível para a sociedade e que a sociedade é majoritariamente contra o aborto. É isso.